Essa é a forma de onda. Olha como ela se aproxima muito de uma senoide. Então, este tipo de produto nos permite uma forma de onda muito mais suave, bem próxima da forma de onda senoidal da rede. Então, aqui é só um exemplo, né? É um produto que já existe. A fábrica deste produto fica em Jundiaí, interior de São Paulo. Todos vocês estão convidados a fazerem uma visita lá. O pessoal que está envolvido na pesquisa, aí, se quiserem conhecer a fábrica e os processos lá, também fica à disposição. E é um produto que já nasceu, já tem evoluções aí, né? A gente já pode perceber, mas esse é uma das opções que se existe, né? A gente falou de harmônico, olha como reduz ali, ó, menos de 0,1%. Tem a fundamental e o efeito harmônico é praticamente desprezível aqui. Coisa que a gente não consegue nos tradicionais. Aí. Nível de eficiência aí, pessoal, na casa de 97%. Valor importantíssimo e muito alto. Então a gente tem essa topologia aqui que também foi mostrada de manhã. A gente tem algumas células. Se queimar uma delas, pelo menos, o que a gente faz? Está vendo a primeira na fase A queimou a célula. O que a gente pode fazer aqui nesse tipo de topologia, além de melhorar harmônico e disponibilidade? Ó, a gente tem ali um contator, que é uma célula de bypass, e ali está o tempo, né? Então a gente tem um gráfico aqui em torno de 250 milissegundos após a falha, ele atua, ele detecta, atua, e olha só o valor de corrente. A gente tinha corrente drenada pelo motor, teve a interrupção, e em 250 milissegundos ele já retomou a produção de torque para o motor. Ou seja, esse processo não para. Ele é contínuo. O que a empresa precisava? De confiabilidade. Então foi desenvolvido um sistema que garante que esse drive não vai parar. Porque se parar uma célula, o que a gente vai fazer? Nós vamos bypassar a célula e vamos continuar funcionando. E aí a gente vai fazer o quê? Trocar a célula quando possível. Como que faz para trocar a célula? É uma gaveta. Ó. A gente solta 2 cabos e puxa aquela gaveta ali. Não leva 10 minutos para trocar essa célula aqui. Ela realmente é bastante rápida. Então tem uma gavetinha ali, solta os cabos e puxa. Tem uma corrediça, que nem as gavetas normais. Aí. A gente utiliza isso aqui. Tá? Bom, mas aí queimou uma célula, ele bypassou, e aí? O que aconteceu? Deslocamento de neutro. Então a gente tinha antes 120 graus de defasagem, agora a gente tem em 2 ângulos ali, 128, 128 e 104. Realinhei o sistema, continuo trabalhando, porém, agora, como queimou uma célula, eu não consigo mais a tensão nominal. Porque a tensão, vocês lembram que era a soma de tensões de células. Se eu perdi uma célula, eu não posso somar uma delas, então cai a tensão. Cai para 87%. O que vai acontecer? Eu não vou mais ter torque nominal. Eu vou perder um pouco de força, não vou poder tocar a mesma carga, porém ele vai continuar funcionando. Tá? Então eu tenho uma pequena queda de tensão, porém não para, o processo não para até que eu possa ir lá e trocar a célula. Eu troco a célula, passo ela de novo e segue funcionando. Tá? Aqui tem um outro exemplo, ele permite aí até 50% da tensão. Então tem um software que faz esse cálculo interno e ele realinha os ângulos de defasagem entre as fases. Tá? E se eu não puder parar, se a minha máquina não puder trabalhar com menos torque ou menos corrente, se eu precisar sempre na condição nominal, o meu processo não permite que eu trabalhe abaixo da condição nominal. Se estiver abaixo, ele vai parar. Eu preciso continuar fazendo. Então, o que a gente pode fazer? Não é uma soma de células? Então, o que eu posso fazer? Eu ponho uma célula a mais que fica sobrando. Se queimar uma célula, ele bypassa, assume a célula que estava sobrando e não para, continua 100%. Então, processos críticos, não sei se vocês sabem, mas as plataformas da Petrobras offshore usam essa tecnologia aqui. Tá? Então, as últimas 8 plataformas que teve foi com essa tecnologia aqui, e as próximas serão, tá, na especificação por questão de disponibilidade. Então, esse é um sistema já comercialmente utilizado aí.
em processos críticos, né? Então a gente coloca uma célula a mais. Queimou uma, bypassa, continua na condição nominal. Então esse é um dos processos que pode ser utilizado para gerar alta disponibilidade de sistema. Tá? Se quiserem aprofundar alguma coisa desses temas aqui, aí a gente tem que fazer, de repente, uma outra oportunidade. Uma outra questão aqui, então, pessoal, que também eu acho muito legal da gente tocar, porque é um tema que está bem evidente, bem usual na indústria, é a parte de aproveitamento de processos industriais para gerar energia. Então a gente tem uma esteira, por exemplo, essa esteira aqui fica na Vale do Rio Doce, e ela é uma esteira endecida com minério de ferro. O que acontece? Eu tenho uma esteira endecida, então a própria carga puxa a esteira. O que eu preciso fazer? Botar um motor para frear isso, senão ela cai de forma descontrolada. Isso aí não é um gerador, gente. É um gerador de energia. Só que não se usa essa energia. Hoje se usa um conversor de frequência normal com um resistor de frenagem, um módulo Chopper, que queima essa energia num resistor. Então, pensando nessas questões aí, a gente fez um produto... deixa eu só, antes de falar dele aqui, tem outros processos que também são descida, bobinador e desbobinador clássico. Se eu tenho um tracionando, o outro tem que estar freando para manter a tensão. A automobilística, a elevação de carga, pontes rolantes, tem muitos processos que permitem geração de energia. Aí o que acontece? Esse é a configuração de um retificador padrão. A gente tem o banco, o retificador a diodos na entrada, armazenagem de corrente contínua no link DC, ou banco de capacitores, e os IGBTs, ou tiristores, na saída para fazer o chaveamento para o motor. Essa é a forma clássica. Se estiver no processo de frenagem, a energia retorna, a gente tem um módulo ali que chaveia essa energia. A gente chama de módulo Chopper, chaveia a energia para direcionar ela para um local onde eu quero queimar essa energia, que é um resistorzinho de frenagem, né? Que às vezes não é tão pequeno. Então a gente, quando tem processos de frenagem, é assim que funciona nos conversores tradicionais. A forma de onda de corrente, ela tem essa cara aí. Então, ela tem uma forma de onda deformada com picos gêmeos, né? Então, pensando nessa questão aí, a gente desenvolveu um produto, um equipamento, que é esse que está aqui em cima. Vou passar para vocês darem uma olhadinha. Ele desmonta, se vocês quiserem dar uma brincada aqui também. Esse produto aqui, então, ele tem a opção de ser regenerativo. Ele tem módulos, né? Tem um módulo de potência, que não tem inteligência nenhuma. Tem um módulo de controle, que é onde está toda a parte de inteligência. Tem duas vantagens. Ele virou um quebra-cabeça. Eu posso montar várias soluções. Mas o principal é isso aqui, ó, que eu quero chamar a atenção para vocês. Eu posso regenerar energia. Então, eu tenho agora um banco de capacitores muito pequeno no começo. Esse banco de capacitores passou para a entrada do drive, saiu do meio dos módulos. Ali é só um pequeno módulo capacitor para fazer a armazenagem e também o isolamento. E agora eu tenho módulos idênticos na entrada e na saída do inversor, controlados por IGBTs. E eu tenho diodos em paralelo. Então, como é que funciona? Ó? O sentido de corrente, agora ele pode ir para qualquer um dos lados. Se a diferença de potencial for maior de um lado que o outro, esse vai ser o sentido do fluxo da corrente. Se eu inverter, simplesmente inverte a corrente. É a mesma condição, só inverte o sentido da corrente. Com isso, eu devolvo energia para a rede. Então, nos processos onde está regenerando, eu tenho esta característica aí. Tá? Aqui, então, a gente tem, por exemplo, na motorização, a gente tem
os IGBTs em paralelo com diodos, porém se eu estou motorizando eu não preciso usar IGBT na entrada, eu posso fazer a retificação pelos diodos. Eu uso só os chaveamentos dos IGBTs na saída. Os IGBTs da entrada sempre chaveiam em 60 Hz, para poder sincronizar com a rede a parte de regeneração. Se eu estiver num momento de frenagem, imaginem uma ponte rolante, subiu a carga, agora eu preciso descer a carga. Para descer a carga eu preciso segurar ela, senão ela vai cair em queda livre. Este processo é um processo que gera energia. Então agora eu chaveio também os IGBTs da entrada. Tá? Então ele funciona mais ou menos assim. A gente tem lá os 6 IGBTs e ali a forma de onda e o acionamento quando eles funcionam na senoide positiva ou na senoide negativa. Tá? Resumo disso aí. A gente pode regenerar energia em qualquer aplicação onde tenha frenagem. Tá? Qualquer processo de frenagem. E a forma de onda dele se eu estiver motorizando, ela está em fase, a corrente em fase com a tensão. Se eu estiver regenerando, a única coisa que inverte é o polo. O ciclo positivo passa para o negativo. Então, observem, a motorização e a regeneração são idênticos. Esse processo aqui permite que a gente devolva... a indústria passa a ser um gerador. Então, lembra daquele slide lá onde a gente tinha várias formas de geração de energia próximo aos grandes centros? Então, a gente pode ter uma indústria aqui, localmente, que tenha condições de gerar energia, a gente soma isso à rede da concessionária. E isso aqui, essa tecnologia já existe, né? Ela não é assim uma grande novidade. A novidade aqui, ela é que este produto aqui é um produto agora de fácil acesso em termos de valores. A gente tinha soluções que eram extremamente caras e muito robustas de engenharia. Era complexo, exigia uma série de coisas. Esse drive aqui, ele dispensa reator de entrada, ele corrige fator de potência, ele não gera harmônico e ainda gera energia para a rede com um custo praticamente idêntico a um inversor comum. Tá? Ou seja, popularizou esse tipo de solução, de alternativa. Então, esse também é uma forma de a gente aproveitar sistemas aí